você que não é cheque, mas é especial. Eu sou o Fred Marques, o seu querido consultor financeiro, e o tema de hoje é para você que quer investir sem peso na consciência, que você não quer sentir que esse investimento vai contribuir para o desmatamento, que vai prejudicar o meio ambiente ou até mesmo a sociedade. Vamos conversar sobre investimentos de impacto. Para isso eu convidei a Andréa Rezende da Cital e Finanças do Bem. Andréa, seja muito bem-vinda ao canal de quem gosta de estudar e não apenas decorar respostas. Por gentileza, se apresente e apresente a Cital para o nosso querido público. Olá pessoal, olá Fred, tudo bem? Primeiro, super prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse tema hoje tão falado, mas ao mesmo tempo tão novo, né? Então ele é perfeito para quem gosta de estudar. Bom, a Cital faz investimento de impacto de forma bastante pioneira no Brasil há quase 12 anos. Com o passar do tempo, né, aumentou a família, hoje a gente chama de Cital e Finanças do Bem. Então tem soluções para todo esse espectro aqui de retorno e impacto, né? Desde soluções para gestão de capital filantrópico, que é só retorno, só impacto e não tem retorno. Aqui no meio investimento de impacto, que é retorno e impacto, e a gente vai falar junto um pouco mais sobre isso. E aqui, olhando para o mercado tradicional, né, o mercado financeiro tradicional, soluções para investimento sustentável, responsável e a inclusão de critérios ambientais, sociais e governança na tomada de decisão de investimento. Então, todo esse espectro a gente chama de Cital e Finanças do Bem. Maravilha! Para a gente começar já as explicações, o que exatamente é investimento de impacto? Como o nosso querido público pode identificar um investimento como de impacto? Fred, o essencial no investimento de impacto é a intenção, né? Quando eu faço um investimento normal, a minha intenção é de retorno financeiro. Ótimo. Quando eu faço um investimento de impacto, a minha intenção é retorno financeiro e gerar impacto social e ambiental positivo. São essas duas intenções juntas. E tem um terceiro elemento que é muito importante, que é a intenção, ela não pode ficar só no mundo das ideias, né? Ela tem que ser prática, então ela tem que estar acompanhada de um compromisso com a mensuração e a divulgação desses resultados de impacto. No investimento de impacto, não é doação, né? Então você tem o impacto e tem o retorno e eles andam de mãos dadas, sabe? Eles andam juntos. Acho que essa é a grande diferença. Interessante. E quem normalmente recebe esse tipo de investimento? São os chamados negócios de impacto. E a gente tem desde cooperativas, associações, empresas tradicionais, startups, desde que elas tenham nascido para solucionar um problema social ou ambiental. E elas têm um modelo de negócios que gera rentabilidade. Então, a missão delas está ligada com a solução de um problema social ou ambiental. E o modelo de negócio gera rentabilidade. Imagina uma cooperativa numa região Pintados, no interior da Bahia, né? Ela é próxima da capital de Salvador e é uma cidade onde muitos homens vão trabalhar na capital e as mulheres ficavam sem renda numa região bastante árida. Então a cooperativa, as mulheres se juntaram de forma cooperativa e começaram a desenvolver técnicas de manejo dessa terra para resiliência climática e melhor uso da água, né, que muitas vezes é escassa, e a produção de árvores frutíferas e o processamento dos frutos dessas árvores. Então a cooperativa hoje trabalha com venda de leite e também venda de polpa de frutas. Tem uma fábrica de polpa de frutas que processa essas frutas locais e elas fizeram uma nova polpa, a polpinha, que é aquela que a gente compra no supermercado. E com o empréstimo que a gente fez para essas organizações, com esse investimento de impacto, para essa organização, elas criaram essa nova linha de receita, essa polpinha, que permitiu que a organização crescesse ainda mais a produção. E como que ela gera impacto, né? A gente está falando aqui do modelo de negócio, mas qual é o impacto? É gerar renda para essa população local, uma população vulnerável. Perfeito. E para o nosso querido público que se interessou nesse modelo de investimento, mais preocupado com sustentabilidade, como que faz para chegar até esses investimentos? Como que eu, por exemplo, pego meu dinheiro e faço um investimento de impacto? Quais são os meios para isso? Com toda essa emergência de fintechs, né, de peer-to-peer lending e de formas de desburocratizar
o acesso ao investimento e o acesso a crédito, surgiram iniciativas como a que a Citaui tem, né? A Citaui trabalha com a plataforma de empréstimo coletivo Citaui, e ela foi fundada em parceria com o Instituto Sabin, e tem diversos institutos e fundações apoiadores. E o que a gente faz? A gente permite que pessoas físicas possam investir em negócios como esses que eu contei para vocês, com tickets a partir de R$1.000. Então eu pego o meu dinheiro, né? Entro na plataforma, escolho quais negócios fazem sentido para mim, e aí eu posso investir de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com o mundo que eu acredito. E se a gente for para um lado mais reflexivo, sabe, Fred? O nosso investimento, ele é uma escolha, né? Aquela organização na qual eu invisto é uma organização que eu estou dizendo que eu quero que ela exista, que eu quero que ela cresça e se fortaleça. Então, se a gente olha para os investimentos dessa forma consciente, também são escolhas que a gente faz no mundo que a gente quer que exista amanhã. Perfeito. Falamos do impacto, mas você falou que é impacto e retorno. Agora vamos falar um pouquinho do retorno, da perspectiva de quem investe com impacto. De quantos % ao ano aproximadamente a gente está falando em termos de retorno para quem faz investimento de impacto, e quais são os principais riscos desse tipo de investimento? Essa taxa ela vai variar de acordo com as condições econômicas do momento. É uma taxa pré-fixada e o período é definido, né? Pode ser de 24, 30 meses, e você recebe pagamentos mensais pelo seu investimento. Claro que no peer-to-peer lending, por definição, o risco de quem está investindo é o risco do tomador honrar as suas obrigações, né? Mas onde a Citaui entra nessa história? Para chegar nesses empreendedores, a gente tem um processo de análise bem extenso, né? É um misto de análise de crédito com análise de equity, porque a gente vai olhar as contas passadas, né? O comportamento financeiro daquela empresa, mas a gente também vai olhar o perfil do empreendedor, o mercado, as projeções futuras, a capacidade de entrega da organização, o impacto que ela gera, né? Vamos conversar com os beneficiários, com os clientes, e a gente vai fazer uma projeção de caixa futuro para esse empreendedor por todo o período do empréstimo. E a gente testa isso diante de diversos cenários, né, de acontecer o cenário A ou B, a gente testa estresse, a gente tenta ser conservador nessa projeção. Então esse é um ponto, né? Esse criterioso processo de seleção e análise, contando com essa experiência de 12 anos da Citaui em investimento de impacto. A Citaui co-investe com as pessoas físicas. E depois que esse empreendedor recebe o dinheiro, o que acontece com ele? A Citaui vai acompanhar durante todo o período do investimento, no mínimo uma vez por mês, e às vezes até uma vez por semana, com esse empreendedor, como estão os indicadores financeiros, o caixa, como está a estratégia, o impacto. E é assim que a gente gera os relatórios trimestrais, e é assim também que a gente observa, caso tenha alguma coisa estranha ali, para ter tempo de agir preventivamente. Só para contextualizar brevemente aqui para o querido público do ponto de vista financeiro. Novamente um resumo, André. Obrigada, Quando a gente fala de Quando a gente fala de investimento de impacto, a gente está falando de um empréstimo. Você vai emprestar, como já está bem claro, para uma ponta que precisa desse dinheiro para negócios de impacto. Quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando de empréstimo, ou seja, você vai ter que comparar esse investimento com outros investimentos de renda fixa. Você tem o empréstimo que você faz para o governo, nos títulos públicos do Tesouro Direto, tem o empréstimo para o banco, na poupança, CDB, LCI, etc. E você tem empréstimo para empresas grandes, como as debêntures. E é nessa grande classe de ativos da renda fixa que o investimento de impacto se insere. Você vai comparar o retorno do investimento de impacto com o retorno de todos os outros investimentos na renda fixa. É isso, Andréa? Exato, Fred. E é uma forma de diversificar os investimentos, né? Claro. Perfeito. Que numa carteira você vai ter vários tipos de investimento, não é um investimento que é zero risco, existe o risco, ele está atrelado à capacidade de pagamento da organização, mas com todos esses atenuantes que eu expliquei. E aqui você pode diversificar não só escolhendo investir na plataforma de empréstimo coletivo, por exemplo, mas também escolhendo investir em várias organizações da plataforma, né?
A gente trabalha hoje por rodadas. Então a gente acabou, a primeira rodada foram 5 organizações, a segunda 5, agora a gente teve 2 organizações em setembro, vamos ter mais algumas até o fim do ano de 2020. Em 2021 a gente quer trabalhar com um volume ainda maior de organizações e de capital. Então eu convido a cada um de vocês que está assistindo para entrar na plataforma de empréstimo coletivo, para conhecer um pouco mais sobre investimento de impacto, para pesquisar isso, seja com a Cital, seja com outras organizações que estão fazendo, para a gente trazer mais consciência para o uso do nosso dinheiro, né? E fomentar o futuro que a gente quer que exista amanhã. Bela mensagem. Andréia, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com o nosso querido público. Se tiverem alguma dúvida, você me ajuda a responder os comentários? Podemos combinar assim? Prometo, Fred! Maravilha, então, Andréia da Cital e Finanças do Bem, meu querido público, muito obrigado por dedicar esses minutos da vida de vocês para nos assistirem. Esperamos que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!